A vitória muito importante do Vasco, uma vitória, eu diria, decisiva por conta de um adversário que eu tenho avisado. O Campeonato Brasileiro não tem nenhum time que não vá competir. O Sport tem um time muito organizado, bem treinado, que em alguns momentos, no primeiro tempo principalmente, nos dominou. É um time de jogadores muito interessantes, como esse meia Sérgio, camisa 27, português, muito bom jogador. O próprio Lucas Lima também, experiente, jogador de boa movimentação. Então o Vasco enfrentou um adversário muito chato, um adversário que vai tirar ponto de muita gente. E bom lembrar, o Sport havia empatado com o São Paulo no Morumbi e perdeu para o Palmeiras diante de um erro crasso de arbitragem. Aliás, até vi depois do jogo, os jogadores do Sport reclamando de arbitragem, para mim, sem razão nenhuma. Absolutamente nenhuma. Até fiquei com dúvida no gol do Sport, se o Hugo Moura não tinha sido chargeado por trás. Nada, absolutamente nada. Acho que o Wilton Pereira Sampaio fez uma arbitragem muito boa hoje, muito boa. É claro que, às vezes, valorizando certos cartões, mas, no geral, foi bem, tomou boas decisões. O gol do Vasco, do Pablo Verratti, o segundo, foi um gol de ocupação de espaço. O zagueiro ficou parado e o Verratti passou por cima dele, meio que dizendo, ó, cara, sai que eu quero fazer o gol. Teu papel é evitar, vai na bola. O zagueiro do Sport abriu mão, é quase como se fosse uma cama de gato. É o cara que abre mão do lance e o outro vai na bola. E o Verratti só não sofreu a cama de gato porque ele encontrou a bola e fez o gol. Então acho que o Wilton Pereira Sampaio fez uma boa arbitragem. Acho que às vezes o VAR quer se meter demais, mas hoje tínhamos um árbitro firme. Agora a grande discussão, e eu prometi a mim mesmo não falar do Fábio Carille, é se o Vasco jogou uma boa partida. O futebol de hoje é um futebol pobre. O futebol brasileiro joga um futebol pobre. Não há nenhum time jogando uma enormidade, um futebol fantástico. O que eu, que o Jean, que o Emerson, todos os companheiros em geral da imprensa, muita gente que eu ouvi, cobra do Vasco, é competir, é brigar, é, sabe, comer grama e com a bola no pé, jogar, fazer o jogo, se aproximar, tentar tabelar. E eu recebi uma mensagem do meu querido Pablo Ramadas, que é membro do canal Atenção Vascaínos, que me falou uma coisa que me chamou muito a atenção hoje. Talvez tenha sido com os pés uma das melhores atuações do Pablo Verratti no Vasco. E não é porque ele fez só o gol com o pé, o primeiro não. Participação dele, que é algo que eu cobro. Porque isso é treino, é você fazer um centroavante, que é um cara inteligente, Verratti não é burro, muito pelo contrário. Você vê pelas declarações dele, entrevistas, é um cara acima da média, intelectualmente falando. E acho que o Verratti é um cara que, treinado embaixo, ele vai ajudar para fazer aquela parede, para fazer aquele pivô. Claro que ele não é um primor de qualidade técnica, ele é caneleiraço. Mas é um jogador de que um toque é capaz de dar. E hoje ele fez um bom jogo. Então, eu cobrava e tenho cobrado muito isso. Mas pelo menos, preenchimento de espaço, qualidade nos passes, movimentações, a gente pode cobrar. Sabe por quê? Porque hoje, mais uma vez, eu tive a certeza de que o time do Vasco, individualmente, é um bom time de futebol. Nós temos bons jogadores. É claro que jogadores que oscilam como quaisquer jogadores que jogam hoje no futebol brasileiro, que vive um momento pobre. O Paulo Henrique, por exemplo, é um lateral ruim? Não, ele não é um lateral ruim, é um lateral na média. É um lateral na média. Que acho que fez uma partida ruim, principalmente no primeiro tempo, péssima partida. No segundo tempo se soltou um pouquinho mais, mas é um jogador que tem muita limitação, mas dentro de um esquema em que você potencialize a força dele, ele é um cara útil. Ele é um cara de importância. Que a partir do momento em que o Fábio Carille faz uma alteração e tira o Benjamin Garré, que pra mim foi uma negação no jogo, foi mal no jogo, de novo, e bota o Adson, o Paulo Henrique cresce. Deu pra perceber isso? Porque aquilo, são essas observações que eu cobro, de que o treinador encaixe as peças que façam todas elas se potencializarem. A partir do momento em que você tem, por exemplo, o Jair, que chega um pouquinho mais além do que o Tietê, o time sobe um pouquinho mais, apesar que hoje eu gostaria de ver o Paulinho jogando. Pro jogo que se colocou, o Paulinho teria sido talvez uma melhor opção, mas o Jair não entrou tão mal no time, então Vasco tem jogadores de bom trato. O Payet, por exemplo, entrou muito bem no jogo hoje, só não chuta no gol, né? Mais uma chance ali, cara a cara, na entrada da área pra chutar, ele quer ajeitar, ele quer cavucar, não sei se ele quer entrar com bola e tudo, furar a rede. Chuta no gol, Payet. A gente brinca com isso desde que ele chegou aqui, chuta, Payet. Ele não chuta, mas é um jogador de muita categoria, de muita classe, muita técnica. É o que a gente cobrou e vem cobrando o Ryan, por exemplo, que faz um gol, que quando ele arrancou com a bola, eu juro, eu não acreditei que ele fosse fazer o gol, porque ele não mostra isso no dia a dia. Essa fome, essa vontade de chegar no gol, que é o que a gente cobra. E que estava pedindo hoje no jogo. Apesar do Verratti ter feito um bom jogo, o Ryan era um jogador hoje da velocidade. E, de uma forma engraçada, porque às vezes, por caminhos tortos, se seguem aí linhas mais retas, o Carille hoje não colocou nenhum zagueiro. Só colocou atacante, mesmo vencendo o jogo. Talvez tenha sido um choque pra ele dizer, pô, cara, pegou mal e botar lá o Lucas Oliveira lá contra o Melgar. Pô, vamos pra dentro. E foi um antídoto, porque a defesa competiu muito contra um time do Sport, volto a dizer, dificílimo. Que time chato, cara, que time mala.
E mala no bom sentido, bom time de futebol, com bons jogadores, a defesa competindo, batendo cabeça, o Lucas Freitas que foi mal no primeiro tempo, segundo tempo se aprumou, o João Vitor começou fazendo lambança no início do segundo tempo, depois se aprumou muito bem pelo alto, o Piton corrigiu um pouquinho a marcação, o Paulo Henrique da marcação também foi bem, o Hugo Moura ali tentando proteger, lutando, acabou tendo a infelicidade do gol contra, mas o Carille botou o time pra frente e deu ao Sport uma preocupação, porque o Sport estava vindo pra frente, mas ao mesmo tempo, o Pepa olha, a gente vai tomar um gol aqui, mas vambora, a gente precisa empatar o jogo, porque eles fizeram um gol muito cedo, que era o que o Jean tinha falado no intervalo, você botar o Sport cedo no jogo, o Sport entrou cedo no jogo no segundo tempo. Então, quando a gente cobra aqui uma atuação melhor, e a pergunta é, o Vasco fez uma atuação boa a ponto de que o Carille ganhe segurança? Olha, assim, a meu gosto de futebol, não foi uma atuação exemplar. É claro que a gente quer um jogo mais plástico, mais bonito, mas como competição, pra mim foi o melhor jogo do Vasco desses últimos. Porque o time competiu, porque o time brigou, porque o time lutou. O primeiro tempo do Vasco pra mim foi ruim. O Vasco achou 2 gols lá porque tem o Verratti, é um absurdo. Então acabou fazendo 2 gols. E o Sport foi melhor no primeiro tempo, mas o Vasco fez os 2 gols e que se dane, tem que ganhar o jogo. Volta pro segundo tempo, o Sport faz um gol cedo e o Vasco compete. Briga, luta, corre, sabe, dá carrinho, dá porrada, dá cabeçada. Faz parte. É o que a gente estava cobrando e que, de alguma forma, eu estava cobrando. De que o Vasco pudesse competir. E não ficar na passividade, recuar, esperar. E volto a dizer, talvez, por conta disso que tem acontecido recentemente, há 2 semanas atrás, o Carille teria botado hoje um zagueiro para defender. O Vasco ganhando 2-1. Não, ele foi para dentro. Mérito do treinador. Parabéns. Foi ousado, foi corajoso, foi para dentro. E olha, ninguém pode dizer que durante a partida não se tenha dado um take nele, ele pedindo o time para vir para frente, sair lá de trás. E o Jean também falou isso no intervalo, parece que esse time tá enraizado a ficar preso lá atrás, com a bunda lá atrás. Sai, cara, a gente tem qualidade para jogar. E como potencializou o time a entrada do Adson, que tá inclusive aí entre os craques, a gente vai botar já já a relação. O Adson fez o time evoluir, deu eletricidade, movimentação que o Garré não tava dando. O Garré é muito mole, muito devagarzão, sabe? O Adson não, parece que entrou ligado no 220, parecia aqueles bonequinhos a pilha, que você bota a pilha fresquinha e o bichinho sai andando, ele cheio de gás. O Ryan foi pra dentro, mudou o espírito. E essa mudança de espírito, vinda principalmente por conta da cobrança da torcida, por isso que você, torcedor, tem razão absoluta quando você vaia, quando você aplaude, quando você grita, você tem esse direito. E não há ninguém que entenda mais de futebol do que o torcedor. Sabe por quê? Porque o torcedor vê jogo todo dia, todo santo dia. Ele pode não entender da tática, mas ele tem um feeling. O torcedor tem um sentimento, amigo, que ninguém tem. Poucos no futebol têm. O torcedor no primeiro tempo, ele tava já sentindo que o negócio... E olha, o torcedor hoje foi brilhante, tá? Merece um elogio, tá, Fábio Carille? Porque o torcedor hoje no primeiro tempo ficou assustado, porque o Sport foi chato, fez o 2-0, fez a sua festa, apoiou. No segundo tempo apoiou, o time sofreu ali, tomou um gol, o torcedor não apupou, ficou de boa e apoiou o time até o final. Agora, o time correspondeu porque, Carille, a equação é simples. Dá em campo, que lá em cima a galera responde. Porque você pode até perder o jogo, mas se perder competindo, o torcedor vai te aplaudir. O torcedor não vai te vaiar. O termão futebol é o campo. É o campo. E por coincidência ou não, muito bem lembrado pelo meu irmão Lédio Carmona hoje na transmissão, às vésperas do aniversário do maior jogador da história do Vasco, grande centroavante, o Vasco vence por 3-1 com 3 gols de centroavante. Capítulo à parte para Pablo Verratti, jogador que merece todas as honrarias, jogador extraordinário, jogador que já entra para a história do Vasco, com certeza. E um outro jogador que me chamou muito a atenção hoje, que me enche muito de alegria e satisfação, porque não torço apenas pelo lado profissional dele, torço pelo lado pessoal dele, que é Felipe Coutinho. Coutinho tá entrando no breu. Coutinho tá entrando no ritmo. Coutinho vai dar muita coisa a gente ainda. É muito diferente o que faz Felipe Coutinho em campo. E o Nuno é fundamental nesse ressurgimento, porque é um outro jogador muito bom. A gente critica a direção quando contrata mal e elogia, porque o Nuno foi um achado do Vasco. Esses 2 jogadores são bons. Entrando o Adson no time, dando uma potencializada, melhorando fisicamente, reforçando na janela essa posição. O Vasco vai ter um time aí pra fazer uma boa campanha em 2025. E Fábio Carille, esquece o torcedor, faça por ele. Não fale daquilo que você não sabe, amigo. A torcida do Vasco é muito diferente. Hoje você esqueceu o torcedor, jogou como o torcedor gosta, o torcedor te aplaudiu. Viu como é que é fácil? Não tem grandes diferenças.